Olá, eu sou Day Gubert, diretora de Educação e Desenvolvimento aqui na Enflo CDL São José, e você está em mais um episódio da Trilha do Saber, onde conhecimento gera resultado. O meu convidado de hoje tem uma história interessante aqui, porque ele saiu direto da cabine de uma aeronave para falar sobre IA, e eu sei que isso gera curiosidade. Então, eu vou começar aqui, como você já conhece, trazendo a bio, e depois ele vai explicar quem ele é na Trilha do Saber. Bom, André Cardia é CEO e founder da C4 Lab, ou C4 Lab? Grupo C4. Especialista em ciência de dados e inteligência artificial, possui certificação pela NVIDIA em redes neurais profundas, Deep Learning, e é graduado em tecnologia de redes de computadores com certificação Cisco. E André é líder de projetos de treinamento avançado na Freedom AI Academy, instrutor de letramento em inteligência artificial nas empresas Abstrato, Venture e Innovation Center. Foi professor de pós-graduação em informática para gestão pública e tem mais de 12 anos de experiência como professor de informática para concursos públicos. Essa conversa vai ser boa. Além disso, André é piloto comercial de avião, atuando há mais de 11 anos como comandante na empresa Métrica Geoengenharia. Eu estou aqui com o André Cardia, que é também, além de tudo isso, instrutor, facilitador aqui na nossa plataforma de cursos na Enflo. E a pergunta é, quem é você na Trilha do Saber, André? Conta pra gente, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, aqui na Enflo. Bom, além de piloto, a tecnologia, a informática me acompanha desde pequenininho também, então nunca tive um momento de separação entre as coisas. Sempre foi aviação e tecnologia andando junto, lado a lado, né? Então, durante um período da minha vida, a gente teve um caminho trilhado todo pela tecnologia, depois a aviação, e por alguns percalços da vida, a gente me trouxe de volta à tecnologia, e graças a Deus hoje eu consigo conciliar as duas, aviação e inteligência artificial. A aviação, você não está dentro de uma companhia aérea, você faz voos particulares? Não, Fiquei curiosa agora. Eu vou para uma empresa de serviços aéreos especializados. A gente faz levantamento topográfico, prospecção aérea de grandes áreas no Brasil, Brasil e em toda a América Latina, para grandes obras de engenharia, para reflorestamento. Então, a aeronave ela não transporta passageiros. A gente tem a bordo da aeronave muitos computadores, raio laser, câmeras de alta definição, para a gente fazer todo esse levantamento quando a gente é contratado para isso, né? Então, a gente está sempre colocando o ponto inicial em grandes projetos de engenharia no Brasil. E como é que você gerencia 3 cadeiras diferentes, né? E que, de certa forma, se integram, né? Conta pra gente um pouquinho como é a tua jornada entre piloto, sala de aula e IA. A sala de aula, ela também esteve sempre envolvida na minha carreira profissional. Eu fui instrutor de voo durante muito tempo, então tanto de voo prático quanto teórico. Hoje tem muitos pilotos de linha aérea que muitos foram meus alunos, né? E na parte de tecnologia a mesma coisa. Então eu acho que o ensinar, o lecionar em sala de aula é uma forma da gente aprender. Então, isso sempre me beneficiou muito, porque toda vez que você vai entrar em sala de aula, você tem que se preparar, seja na área da aviação, seja na área da tecnologia. Então, é outra coisa que faz parte do meu dia a dia, estudar. Então, como eu estou em duas áreas que tecnologia andam de mão dadas, então a gente tem que estar sempre atualizado. Então, faz parte do meu dia a dia, como profissional, estudar. É um estudo constante que eu não paro nunca de estudar. Aqui na Enflo, o André toca os cursos da área de inteligência artificial, que tem trazido muito a atenção das pessoas. Mas eu sou uma curiosa do tema, de longe, sou uma estudiosa, de longe, sou curiosa do tema. E meu ângulo é em função do mercado financeiro. Sim. Como é que as empresas estão se adaptando para esse momento? Como que essas empresas estão investindo dinheiro? Quando esse retorno vem, né? Seja em formas práticas, seja do capital investido. E aí, eu queria que você desse um pano de fundo assim, para a gente.
o que é a inteligência artificial. E aí eu vou te dar meu pensamento aqui para você ajudar a linkar a quem está lá em casa assistindo. Vamos lá. A gente teve uma mudança importante na história do mundo, que foi o mundo a vapor, né? Foi. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que as fábricas, então, entenderam o uso dessa tecnologia, sim. né? Depois a gente teve um outro momento que foi a energia elétrica, né? Exatamente. Que foi outra mudança, um novo advento importantíssimo. E agora, eu converso muito com meu marido a respeito do tema, porque ele sim é estudioso, como você. E agora a gente está diante de um novo portal, Sim. né? De uma nova janela que não vai voltar. Tanto quanto a energia elétrica hoje é impensável e o mundo a vapor a gente nem fala mais sobre isso, que já está superado. Essa percepção que eu tenho pela ótica do mundo dos investimentos de curiosa, o que você me diz? A gente está diante desse novo portal e como que as empresas e as pessoas estão nesse contexto? Vamos lá. Mercado meio corporativo, AI only. Só se fala em inteligência artificial. Participei recentemente de alguns debates, algumas discussões com grupos de investidores aqui no Brasil, e todos eles hoje, quando olham para uma empresa, a empresa tem duas situações. Ou ela tem IA para, de alguma forma, alavancar o negócio dela, ou ela sem IA ela vai ficar para trás. Isso é irrefutável. Isso vem de investidores, de grupos de investimento aqui no Brasil, que estão olhando assim o mercado agora. O que acontece quando a gente fala de inteligência artificial dentro das empresas e para quem está no mercado também? Ano passado, saiu uma pesquisa, se eu não me engano foi da McKinsey, que 80% dos projetos de inteligência artificial não davam certo. Inteligência artificial é uma tecnologia que você precisa, antes de você entrar com a inteligência artificial dentro de uma organização, você precisa ter alguns pilares bem definidos. Pessoas, processos, tecnologia e agora dados. Pessoas bem capacitadas para tocar o teu negócio, processos para que as coisas funcionem direito, que a roda ande dentro da sua organização, da sua empresa, e tecnologia para você alavancar o que você está fazendo dentro dela. E para a inteligência artificial funcionar, você também precisa ter dados bem estruturados. Afinal de contas, o petróleo da inteligência artificial são os dados, certo? Então, se você não tem esses processos bem definidos, se você coloca inteligência artificial dentro da tua organização, você, em vez de melhorar, você vai exponenciar o problema. Então, existe todo um processo para você olhar para o teu negócio e ver, eu estou preparado para implementar alguma solução. E que solução? Primeiro tem que ver o que ela vai resolver. E não simplesmente, vamos colocar inteligência artificial aqui, vamos ver no que dá. Se você fizer isso, está fadado ao fracasso. Então, a gente tem que olhar com cuidado como a gente vai implementar a inteligência artificial hoje numa organização. Ponto. Agora, falando para pessoa física, falar assim, né? Para quem está no mercado, para quem está tentando uma vaga no mercado, para quem quer fazer uma transição de carreira, a inteligência artificial ela é uma grande oportunidade que as pessoas têm de aproveitar esse grande tsunami que veio desde outubro de 2022 com o lançamento do ChatGPT 3.5 Turbo. Foi a primeira tecnologia que em 2 meses atingiu 100 milhões de usuários. O TikTok levou 9 meses e o Instagram 3 meses, ou vice-versa. Eu não tenho os dados agora aqui de cabeça, mas foi algo assim. Então foi uma curva de crescimento exponencial. Hoje, só ChatGPT por mês por semana, corrigindo, tem mais de 800 milhões de usuários, né? Então, a inteligência artificial, ela chegou inicialmente como uma forma de você ter acelerar os processos, ganho de produtividade, fazer com que você olhe para a parte mais estratégica, que você tenha tempo mais de pensar e que coisas que são repetitivas a IA resolva. A gente teve a moda ano passado muito dos agentes de inteligência artificial, onde eles estão realmente otimizando processos, principalmente em vendas, né? Marketing e vendas está sendo um ganho muito grande de performance. A gente tem clientes hoje que triplicaram o faturamento com o uso de agentes de inteligência artificial do tipo SDR, e isso potencializa muito a reformulação de uma estrutura organizacional. Então, hoje, para um profissional que quer entrar nesse meio, ele não tem mais escolha.
digamos assim. Ou ele se adapta, ele começa a utilizar e aprender a usar ferramentas de inteligência artificial, ou ele vai ficar fora do mercado. E tem mais, dependendo da área que ele atua, mesmo ele estudando inteligência artificial, ele vai ser sim substituído. E não vai ser muito tempo, não. Muita gente fala em 2030, 2040, eu falo 2027. Final de 2027 a gente já tem... Hoje, no mercado, pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter 20 funcionários, hoje eu tenho 6. Eu tenho mais agentes de inteligência artificial rodando hoje dentro dos meus negócios do que pessoas humanas. Não que eu não precise do ser humano, óbvio que eu preciso. A inteligência artificial que a gente tem hoje rodando no mercado é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa, ela conhece tudo o que aconteceu no mundo, na internet, enfim, ela tem um vasto banco de dados, vamos dizer assim, mas ela trabalha com análise probabilística. Então, muitas vezes ela ainda erra, ela alucina. Eu preciso, então, ter profissionais sêniores, profissionais bem capacitados para fazer exatamente o quê? A curadoria daquilo que está sendo gerado por uma inteligência artificial, por uma IA. Seja na geração de um texto, de um documento, de um relatório. Então, o posicionamento de você ter dentro da sua organização agentes de IA rodando, mais profissionais bem capacitados, normalmente com mais tempo de estrada, né? É importante que você validar aquilo. Sim. A gente tem alguns exemplos esse ano de demissões em massa no mercado de tecnologia. Recentemente, a Samsung agora demitiu muita gente. E o perfil das pessoas que estão sendo, dos profissionais que estão sendo demitidos são os júniores. Tá, André, mas o júnior não tem espaço no mercado? Não, não é isso. Os júniores, eles precisam entender esse novo momento, essa nova tecnologia e já começar a construir a carreira deles pautada na inteligência artificial. Porque vai chegar um momento que a gente vai precisar também substituir esses sêniores. Eu preciso de ter pessoal sênior também. Então, eu também preciso formar essa turma. Mas tem que ser já com um olhar diferente de formação. Tem que ser um AI first, digamos assim. Primeiro, inteligência artificial. Então, hoje você tem projetos que levavam 6 meses de desenvolvimento que você reduz em 2 semanas. O negócio está... Eu que vivo isso todo dia... Se assusta, André? Muitas vezes eu me pego com a síndrome do impostor. Parece que eu não sei nada, porque é muita coisa, o desenvolvimento é exponencial, porque a própria inteligência artificial está sendo utilizada para exponenciar o desenvolvimento das tecnologias, né? Grandes empresas, até 50% do software desenvolvido hoje já é feito com inteligência artificial. A gente estava falando de Brasil aqui, né, antes de iniciar a nossa conversa, e o brasileiro, o trabalhador brasileiro tem um dos piores, está no pior ranking, na pior posição do ranking de produtividade, Sim. Né? Então, e aí eu trago alguns elementos aqui para você facilitar, descomplicar para a gente. A gente tem baixa produtividade do trabalhador brasileiro. A gente tem um gap de educação no Brasil, que é importante, né? Sim. Aí a gente tem inteligência artificial chegando. E aí a gente tem discussões sobre escala 6x1, né? Olha, e aí quando o André começou a falar, eu falei, não, guarda pra a gente discorrer sobre esse tema aqui. Onde é que tá o Brasil nessa história? Porque... a gente tem números difíceis de performance, de crescimento educacional. Do outro lado, a gente quer trabalhar menos. A gente não, a discussão é sobre trabalhar menos num mundo que tá fazendo uma seleção natural. E está acelerando. Né? Então, eu quero que tu discorras onde é que tá o Brasil e, na tua visão, com a data de hoje, isso muda rapidamente, quais são as profissões que você fala, Dai, essa profissão aqui, em 2027, talvez algumas que você lembre, porque a gente pode ter um empreendedor assistindo, Sim. E ele pode ter um insight de negócio, Com certeza. Mas ele também pode ser a pessoa que fala, peraí, onde é que tá indo o meu negócio se o André tá me falando que essa inteligência artificial, então, onde é que eu tô, né? Sim. Então, a ideia é que a gente possa imputar esses insights no nosso espectador. Sim, vamos lá. Na parte da educação brasileira, a gente já isso é histórico, né? O Brasil, isso é cultural e político. A gente tem um problema muito sério de política de educação no Brasil. A forma como é lidada a educação com o brasileiro é lamentável. A nossa estrutura educacional no Brasil tem muito que evoluir comparado
Os próprios, eu não preciso nem eu dizer a minha opinião, porque os números estão aí. A gente vem a ladeira abaixo. As nossas universidades. Universidades. Sucateadas, né? Eu tenho até vergonha do que fizeram recentemente aqui em Florianópolis, mas acho que não vem o caso. De uma forma geral, o brasileiro está regredindo na forma de buscar. Olha, o brasileiro é um povo muito inteligente, muito criativo. Eu vejo grandes cases no mercado, na área de tecnologia. O Brasil é celeiro. Florianópolis, então, nem se fala. A nossa ilha do silício, né? Mas parece que a gente aqui em Florianópolis, a gente está numa bolha. Numa bolha. Uma bolha de tecnologia. E eu percorro muitos estados e muitas cidades e a gente vê que tem uma disparidade muito grande na educação. Santa Catarina está de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, mas tem estados, poxa, o meu próprio estado, Rio de Janeiro, hoje, a violência é uma coisa que impacta muito grande. É a própria estrutura de ensino a nível Brasil, isso já é em outros países também, vem desde da Revolução Industrial, todo mundo sentado em sala de aula, com um quadro negro na frente, as cadeiras alinhadas. Então, eu acho que a própria forma de ensino no Brasil hoje precisa ser reinventada, né? Existem já algumas iniciativas. A própria inteligência artificial tem alguns modelos que vai selecionar qual é a tua capacidade. Eu aprendo melhor matemática assim. Então, você vai para uma sala onde o método é o que dá match com a tua forma, independente da idade, da turma. Mas existe uma barreira muito grande de entrada, principalmente no meio político. Eu mesmo já tentei entrar com alguns projetos de desenvolvimento, de letramento de docentes das escolas públicas aqui de Santa Catarina, eu não consegui. Você tem resistência? Tenho resistência, porque já tentaram em outro lugar e não deu certo. Isso vai demorar, não vai ser agora. Escola que está com problema de goteira, que não tem quadro, só mal tem um quadro negro. Faz até sentido escutar isso, realmente não deixa de ser uma verdade, mas tem que ter o start disso tudo, né? E eu não sou, e inteligência artificial, na minha história, ela não é tão longa assim. Eu venho desde o início da década de 2020 que eu comecei a olhar com mais atenção para a inteligência artificial e venho estudando. Então, são 6 anos intensos de estudo que eu sempre fui da área de tecnologia, mas a IA eu venho acompanhando mais a IA tradicional, machine learning, deep learning, que são as redes convolucionais, visão computacional. E agora a inteligência artificial generativa, ela possibilitou que pessoas que não têm um conhecimento técnico possam usufruir dessa tecnologia dentro da sua organização, do seu trabalho, do seu próprio dia a dia. E quando você me faz essas perguntas todas, eu começo a refletir o seguinte: a gente tem um problema no Brasil que antes da inteligência artificial, 80% da população brasileira ela já não era preparada para a indústria 4.0. E quando a gente fala em inteligência artificial, isso vai para 10% da população, até menos que isso. Você tem uma concentração de conhecimento que acaba gerando riqueza. E você passa a ter uma pirâmide que você vai ter um problema social muito grande. Já temos, e isso só tende a aumentar. Como resolver isso também? E essa discussão ela já vai a nível global. O próprio Elon Musk e o Bill Gates, eles têm a ideia de criar uma renda mundial no qual o ser humano não iria mais trabalhar, teria uma renda e as máquinas, a inteligência artificial, os robôs, iriam substituir o trabalho humano. Liberando o tempo mais para o esporte, para áreas criativas. Isso tem estudos que dizem que isso pode acontecer. Então, para quem, voltando agora, sendo bem objetivo, só tem uma alternativa, é começar a estudar agora. Mas o que eu me deparo, às vezes me deixa um pouco triste, é que as pessoas vêm na onda da IA e olham assim, é o imediatismo. É aquele negócio de querer resolver o problema na hora. Ela não quer aprender inteligência artificial, ela quer pegar um programinha ali e resolva aquele problema dela pontualmente. Que é um prompt, né? Um prompt, um aplicativo que vai gerar a imagem, enfim. O grande problema que a gente tem, isso serve para quem está assistindo a gente agora. Você tem uma régua, vamos dizer assim. Eu tenho inteligência artificial com pouco conhecimento. Isso, quanto menos conhecimento eu tiver, mais eu vou ter que investir em inteligência artificial. Com conhecimento, eu começo a criar coisas que eu não preciso mais pagar. É simples assim. Quando um aluno meu chega em sala de aula sem saber nada, que para ele, se ele quiser utilizar alguma ferramenta para criar um vídeo, criar uma imagem, criar um documento, ele vai ter que gastar dinheiro, ele vai ter que colocar muito dinheiro nos aplicativos.
de inteligência artificial. A partir do momento que ele aprende inteligência artificial, ele começa a entender como é que funciona aquela arquitetura, o que ele consegue desenvolver com aquilo ali, ele começa a ver que tem caminhos que ele pode seguir, que não é só colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro. Ah, André, mas hoje 80% dos usuários do ChatGPT não pagam a conta paga Sim, é porque realmente tem muito que evoluir. Mas se você quiser realmente evoluir, estuda, porque o universo de oportunidades que você tem são muito grandes. E eu estou vendo empresas no Brasil aproveitando esse momento de criar soluções com IA para resolver problemas que vendendo soluções de inteligência artificial, que aquela pessoa que está vendo em casa, que vai comprar aquele negócio, aquele serviço ou aquela aplicação, ela mesma poderia estar desenvolvendo. Hoje, você não precisa mais contratar. Eu tenho uma agência de marketing, sou CEO de uma agência de marketing, estamos 2 anos no mercado, focamos tudo na parte de performance, mas hoje não faz nesse sentido me contratarem para criar uma landing page, um site. Hoje tem várias aplicações no mercado que você paga uma mensalidade de $20 e vai resolver seu problema. Agora, se você entender e conhecer como a IA funciona e você começar a estudar inteligência artificial de fato, você nem os $20 vai precisar pagar. Você vai conseguir fazer isso de graça, com conhecimento. Tem até um amigo meu, que ele é investidor, ele é dono de um fundo, que ele fala assim, Google, OpenAI, Cloud. Hoje, você tem ideia? Deixa eu até te fazer uma pergunta agora. Você tem ideia quanto que é o custo médio para manter um usuário na base da OpenAI por mês? Não faço ideia. Como eu te falei ainda há pouco, né? 80% não paga a conta, usa a Free. E quem paga, a maioria paga a conta de $20 por mês. Para você manter um usuário ativo durante 30 dias na OpenAI, o investimento da OpenAI por usuário são aproximadamente $230 a $250. Então não faz sentido? Faz. Já ouviu falar em biqueira? Biqueira? Biqueira. Não. É biqueira, onde a pessoa, ponto de droga, a pessoa compra droga. Sim. Né? É biqueira. Por que eu falo isso? Porque você vai se viciando nos recursos que a IA te oferece e você passa a depender daquilo ali cada vez mais. E a plataforma vai inovando, vai trazendo mais coisa. E quanto mais coisa que traz, mais coisa facilita, daqui a pouco o preço vai chegar também. Então, eles estão tendo uma visão looking ahead. O problema não é agora, é que daqui a pouco a gente vai chegar num ponto de dependência tão grande... que a pessoa vai pagar. Vai ser obrigada a pagar. E não é porque... não tem escolha. A não ser que ela venha a se desenvolver e estudar inteligência artificial. Não é que ela não vai precisar nunca pagar nada, mas pelo menos vai diminuindo o custo de utilização da IA no seu dia a dia. Bom, se você usa se você usa o ChatGPT, o Gemini, achando que isso é inteligência artificial, você está enganado, que é muito mais que isso, né? Não é só saber fazer uma pesquisa, porque muita gente usa essas plataformas até como Google, né? Antigamente usava o Google, agora vai lá e conversa com o ChatGPT, com o Gemini. Eu comecei a usar lá atrás o ChatGPT, hoje eu estou usando o Gemini. E aí, às vezes, eu fico tentada a fazer o Premium, mas eu falo, não, vou ficar mais um pouquinho aqui, vou esperar mais um pouquinho. E consigo... E aí, antes da gente começar, e eu estava conversando aqui com o André, porque eu fui numa palestra semana passada, e tem uma pesquisa que mostra que só 25% das mulheres usam inteligência artificial. E aí, foi um estudo do MIT, de vários temas, e um tema era o letramento da mulher na inteligência artificial, e só 25% usavam. Aí, a segunda pergunta era por quê? E aí a resposta era, elas se sentiam uma farsa usando a inteligência. E, na verdade, é potencializar isso. Sim. O tempo que eu teria para fazer a correção ortográfica de um texto. Eu coloco lá e digo, dê fluidez, vou buscar um café. Né? Então, é uma forma que eu, no nível que eu não sou tua aluna ainda, vou me matricular no teu curso. Legal. E é o que a maioria das pessoas usam, e se é que já estão nesse patamar, né, André? Porque esse letramento, você trouxe uma palavra aí, e para mim isso é o novo alfabeto empresarial. Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto que uma organização tem que dar para pensar em implementar a inteligência artificial dentro dela é pensar exatamente o que? No letramento. Você tem que colocar todo mundo na mesma página, você tem que fazer
Alfabetização. Alfabetização em inteligência artificial, é isso, sabe? A partir daí você começa a ter novos degraus a seguir dentro da sua organização. Porque começa a abrir muito, é uma explosão de mente muito grande. A gente recentemente deu no Brasil o primeiro curso de certificação em consultores e gestores de inteligência artificial certificado pelo MEC. Aconteceu, inclusive, nesse final de semana. E foram uma turma que participaram empresários, a grande maioria gestores e líderes, e eles ficaram assim, impressionados com o que é capaz, o que hoje a gente consegue fazer com o que está disponível para a gente no mercado com a inteligência artificial. Eu estou falando contigo agora, eu tenho agentes na empresa rodando desenvolvimento de software, está criando uma nova landing page de uma mentoria que a gente vai lançar, está fazendo análise de mercado para um cliente nosso. Hoje hoje na empresa um cliente entra, ele é assistido inicialmente por um agente que vai fazer toda a parte de gestão, vai começar a dar o start no projeto dele, com envio de questionário, ele mesmo faz a análise e ele mesmo já passa para o meu gestor de tráfego um perfil de como vai ser aquele cliente. Isso tudo de forma autônoma. Ah, mas isso é muito complexo. É complexo, mas se você estudar, você consegue chegar lá. É complexo para construir. E mais simples depois para administrar. Mais ou menos. Porque a inteligência artificial, quando você começa, você não consegue parar mais. O negócio Mas deixa para eu tentar descomplicar. Eu posso entender, então, que você tinha 22 funcionários, então você hoje está com 6, essa diferença você desligou, e aí você ligou estes funcionários dizendo, olha, você vai ser o meu diretor de criação. Aí você foi lá e disse, eu quero um agente que faça isso, que olhe para esses diretores de criação nesse mundo de automobilismo e que essas são as cabeças mais pensantes e você vai conversar com elas e você vai me entregar os relatórios e toda a construção. É isso? Mais ou menos, é mais ou menos por aí. A gente tem Você tem uma diretoria toda online, é isso? Você tem uma ideia, hoje tá no mercado, tem muita gente... Porque a gente está numa bolha, então a gente está falando de tecnologia, para a gente faz parte do nosso dia a dia, mas muita gente não sabe. Tem tecnologia hoje conhecida como a OpenClaw. OpenClaw é um agente open source, ele é totalmente autônomo, ele é classificado como Computer Use Agent. O que é isso? É um computador que ele opera é um agente que ele opera dentro do seu computador de forma autônoma. Então, por exemplo, eu peço para ele dar uma olhada nesse DRE, faz um relatório para a diretoria e manda por e-mail. Ele só vai me dar o ok e vai mandar ali depois uma cópia para mim também. E mais rápido do que uma pessoa faria, né? Eu faço isso em palestra, em tempo real. Foi até engraçado, recentemente eu dei uma palestra para um cliente nosso, que é o grupo Brightcoff, e na palestra eu demonstrei, eu pedi para ele fazer, olha, pega a palavra chuchu, que é o apelido da minha esposa, cria uma frase para ela e manda por e-mail. Ele não criou uma frase, ele criou um poema. Eu vou criar um poema. Ele criou um poema em tempo real, apareceu lá, tá todo mundo vendo, e ele mandou. E ela estava em casa e você na sala de aula dando comando. E daqui a pouco... Não estava dando comando, eu falei só uma vez. Ele fez tudo, me deu o resultado e mandou por e-mail. Daqui a pouco ele manda uma mensagem, ai, que lindo, amor, não sei o quê. Mas... Você tá criativo hoje, meu amor? Mais ou menos. Isso é um exemplo simples do que a gente... do que é capaz hoje da gente ter, não só mais com os agentes de inteligência artificial nível 5, que são os multi-agentes, mas agora com essa nova leva de agentes autônomos, que eles realmente executam tarefas de forma autônoma. Recentemente eu preenchi uma aplicação de um projeto no BNDES que tinha que preencher um formulário enorme da empresa com pitch deck, não fui eu. Teu assistente. Foi o Workdocs, foi o workflow da Cloud que fez para mim. Então você tem já algumas ferramentas open source e outras pagas. Qual é o problema do open source? É que você tem que entender muito de segurança, porque senão você corre um risco de, se você trabalha com criptoativo, ele entrar no teu computador, alguém de forma maliciosa ter acesso a esse teu agente e ele vender todas as suas aplicações ou transferir para alguém sem você saber, ou apagar tudo que está dentro do teu disco rígido. Então, para isso, a gente volta para aquela base, é estudar,
É entender como é que as coisas funcionam, saber utilizar a ferramenta de forma correta, entender os princípios de como a gente conseguiu chegar a essa tecnologia. E quando você fala assim, muita gente conversa com o ChatGPT, com a Cloud, com o Gemini, na verdade, o que precisa ser entendido é que a base disso tudo, por incrível que pareça, são os prompts. É a chamada engenharia de prompt, que hoje a gente avançou um pouquinho para engenharia de contexto. A IA, eu vejo muita gente, até em sala de aula, às vezes o aluno chega e começa a fazer algumas perguntas para a IA, como se a IA fosse o gênio da lâmpada. As pessoas ao vivo não se comunicam bem e querem transferir isso para a inteligência. Se não explicar exatamente... Para você que está me ouvindo, então eu tenho uma dica. Essa dica eu chamo de C, contexto, T, tarefa e F, formato. Contexto, tarefa e formato. No contexto, você define a persona, haja como um agente, como um especialista em inteligência artificial, haja como um técnico em informática, haja como um professor de matemática. Depois você passa o contexto do que você quer que a IA te ajude, define o formato de saída, né? E você tem, assim, uma resposta bem estruturada a partir da inteligência artificial. Contextualizou, definiu o que ela tem que fazer e define também o formato de entrega. Feito isso, você já começa a ter um prompt já com alguma estrutura. Porque simplesmente você sair pedindo, por favor, IA, faça isso para mim. No começo eu pedia por favor. Por favor, agradecer. Eu tinha uma aluna que ela ficou até brava comigo, tem alguns anos já isso. Eu falei para ela, olha, quando você está escrevendo, fazendo um prompt ou pedindo alguma coisa para a IA responder para você, você não precisa encher de firula. Essas firulas que você está colocando podem atrapalhar o contexto, vai aumentar o consumo de energia elétrica, vai dissipar mais CO2 e você está consumindo mais energia elétrica. Então não faça isso. Quando você coloca essas firulas, você está enchendo uma garrafinha d'água, desperdiçando uma garrafinha d'água, né? E ela ficou brava comigo porque tinha ela como uma amiga, pedia desculpa quando errava a própria pergunta. Mas isso é normal. Ela não tinha o conhecimento. E com certeza, a partir daí, você passa a ter um aprimoramento daquele prompt que você está desenvolvendo. E uma outra coisa interessante que a inteligência artificial generativa nos traz hoje para o mercado é a possibilidade de contratação de pessoas 40 a mais, a economia prateada que a gente chama, Sim. né? Por quê? Porque normalmente, pessoa acima dos 40, 50 anos, ele já tem a bagagem dele formada, né? Ele já tem uma base contextual melhor para você criar, quando você for solicitar ou desenvolver algum prompt para um agente, ele já vai ter mais capacidade de você cognitiva. Double check. Vai ter uma capacidade mais cognitiva de escrever melhor. Sim. Consequentemente, o retorno, a resposta da IA vai ser melhor. Tem muita gente contratando pessoas com mais idade exatamente por isso. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa em inovação, inteligência artificial, a gente pensa que quem tem 40 a mais está fora do jogo e os jovens vão surfar essa onda. E você está me trazendo o contrário, né? Sim. A pessoa com mais idade, ela vai ter esse aspecto cognitivo e também emocional para dar essa cara e esse contexto que um ser humano faria. Só que com a velocidade e a exatidão de uma inteligência. E que um jovem não teria esse detalhe, né? Essa acurácia. Exatamente, exato. É isso mesmo. O jovem ainda está em formação. Então se você é 40 a mais para prateado, fica tranquilo. Tem que fazer o curso do André aqui na nossa plataforma, tá tudo certo. E se você tá na geração Z, não acha que você tá na frente, não. Você vai ter que aprender também. Mas eu acho que a gente vai além, não só para a inteligência artificial. Eu acho que hoje o mercado mudou muito. Antes você tinha realmente um problema de idade. Eu mesmo, que sou da área da aviação, eu vi durante muito tempo você ter uma restrição muito grande para pilotos acima de 35 anos de idade voar no Brasil. 35? Você com 35 anos de idade, esquece, né? Há 10 anos atrás, você não conseguia emprego em lugar nenhum mais, na aviação aérea comercial. E o jovem não tem quantidade de horas para isso, né? Hoje, o que acontece? Quando eu vejo um piloto muito jovem, eu fico preocupado. Quando eu vejo uma pessoa mais velha, falar que em termos de formação, era mais rígida, você tinha um mínimo, um pré-requisito mínimo para você entrar na aviação, que hoje você não tem mais. E você tinha uma limitação de faixa etária de idade, até por questão de saúde, enfim. Mas hoje, eu tive alunos que começaram a formação dele como
como piloto de avião aos 46 anos e hoje voam na TAM. Olha que interessante. Voam como pilotos profissionais. Entrou na companhia aérea com 52 anos. Até porque a gente vai viver mais, né? Com certeza, exatamente. A inteligência artificial no âmbito da saúde vai nos ajudar muito nesse sentido, né? Já ajuda, né? Agora, eu quero ir para o nosso último bloco aqui, onde a gente vai falar de futuro. E quando a gente fala de futuro, e você já está em 2040, 2038, 2035, eu estou aqui em 2026 ainda. Antes da gente seguir, eu posso fazer uma pergunta? Claro! Qual seria hoje o teu nível de entendimento em inteligência artificial de 0 a 10? 1. Tá bom, porque se você perguntar para mim, eu vou te falar que se for 1 é muito. Meu Deus, então volta tudo. Não, eu uso durante o dia para me acelerar processos, porque a mulher ela é mais detalhista, ela é mais, né, ela vai ali no detalhezinho, uma concordância, assim, eu sou muito preocupada com a concordância verbal, a estética e tal, então, assim, eu uso para me ajudar nesse sentido. O meu marido criou para mim 2 agentes. Um de informação de mercado, que aí eu dou um bom dia e ele me diz o que está acontecendo, porque senão eu tenho que ler um jornal, outro jornal, ouvir um outro podcast. Eu trabalho com a CNN Money aqui na minha tela, mas não precisa mais. Né? Eu tenho aquele agente que me dá um resumão do meu jeito, Sim. né? Porque eu tenho um mantra que é descomplicar. Então, ele traz descomplicado para mim, porque eu vou transferir de forma descomplicada, para eu não levar tempo em descomplicar. E outro agente que ele criou para mim é um agente com esse olhar de ideias para posts, quais são as trends, entendeu? Então, esse eu uso um pouco menos, porque eu não consigo, mas eu já tenho 2 agentes trabalhando para mim. Mas é muito incipiente ainda, sim. Né? O Everton, meu marido, ele faz muita coisa e eu tô absorvendo por conta dele e eu vejo ele em 2040. Fazer um adendo aqui, a gente vai fazer um podcast com os 2, porque acho que a conversa vai ser boa. Legal. Ele já está em 2040 e já faz uns 3 anos que ele tá, assim, ele já despertou e cada vez mais ele fala, as pessoas ainda não entenderam, Então ele faz muita palestra, ele abre muito esse assunto. Por isso, André, eu posso te dizer que na minha leitura eu não tô no 0, eu tô um degrauzinho. Agora, se a tua escala é diferente, aí, de fato, porque me põe no 0.0001. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial não é só generativa, Isso, né? mas exatamente. Mas onde eu estou é onde a maioria das pessoas... Exatamente. Isso, e quem tá nos assistindo em casa pode ficar certo que não precisa ter medo, ficar assustado. Isso é a grande maioria da população brasileira. Tá nesse mesmo nível. De nível de diretoria a chão de fábrica, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, e agora? Isso tá na bolha do cara da tecnologia, se esse cara já tá falando sobre isso. Assim, também tem isso. E também tem uma barreira muito grande dentro de... Porque normalmente, quando você não sabe de uma coisa, você rejeita aquilo. Você recua aquilo. Até você ver que aquilo ali tá te ajudando. Então, fica tranquilo que hoje a gente está no momento de estudar, de crescer, de olhar para as tecnologias, de poder testar e poder encontrar um caminho dentro da inteligência artificial. Não importa o segmento que você tiver em casa, não importa o segmento que você estiver atuando, sempre você vai conseguir achar algo que a inteligência artificial vai te ajudar em algum momento. Tá? Você me perguntou no início sobre carreiras que possam vir a sumir daqui a pouco, né? Primeiro, carreiras de tarefas repetitivas. Essas são as primeiras, né? As carreiras que não dependem muito do raciocínio humano são as primeiras que vão se exaurir. Ficar no caminho. Hoje, por exemplo, muitas empresas hoje estão adotando, no lugar de um SDR, de um pré-vendas, de um pré-vendedor, um agente de inteligência artificial, porque ele é capaz de fazer... Faz o filtro. Ele faz toda a qualificação do lead, ele consegue conversar com o teu potencial cliente, avaliar ele, dar um nível de qualidade daquele lead, potencial cliente, que a gente fala no marketing, e a partir daí ele consegue ter a tomada de decisão de abrir um card no CRM para o closer entrar em contato posteriormente. Como eu falei para você ainda há pouco, a gente tem clientes que triplicaram o faturamento com o uso de SDR. Não demitiu o pré-vendedor. Ele colocou ele numa nova qualificou posição. Ele para ele ser o fechador de negócio. Closer, porque você aumentou a demanda.
Se está aumentando a demanda, e eu vou estar operando com o ser humano em outra posição, vamos aproveitar o que eu já tenho em casa, vamos treinar, que é melhor a gente treinar quem está em casa do que trazer de fora. Sai mais barato e a qualidade é melhor. Ou seja, né, lifelong learning, né? Exatamente. Estudar. Não é mais estudar para entrar no mercado de trabalho, estudar como estilo de vida, eu falo. Estudar como estilo de vida. Na área de tecnologia, assim, hoje a gente não leva mais em consideração, era comum, me dá o teu currículo aí. Não. Hoje a gente fala assim, passa a tua conta do GitHub. De onde? Do GitHub. Eu ia falar LinkedIn. Não, GitHub? GitHub. É repositório onde você coloca todos os seus projetos desenvolvidos na área de desenvolvimento de sistemas. Agora, para a gente ir para a reta final, você falou em custo de energia, porque a inteligência artificial demanda energia. A gente está falando de futuro, vai demandar cada vez mais. E a gente está num mundo com conflitos, né? Sim. Como que vocês pensam o mundo adiante, assim? Mais produção de energia? Falando de energia, já foi resolvido o problema, né? A própria NVIDIA, hoje a NVIDIA é a maior empresa de desenvolvimento de hardware, de data center a nível global. Toda a tecnologia de inteligência artificial no planeta depende da NVIDIA e nem nenhuma outra empresa. 80% da produção de chips para você treinar um grande modelo de linguagem, um GPT da vida, um Cloud da vida, depende dos chips da NVIDIA. Pois muito bem, hoje a NVIDIA chegou a 5 trilhões de dólares no ano passado e hoje é o 6º PIB do mundo global, né? Tanto a NVIDIA como o Elon Musk já tem um projeto de você criar data centers no espaço. Então você lança o foguete. Falei que ele estava em 2040. Já está para ser lançado esse ano. Já não é mais 2040, 2035. Não, a NVIDIA comprou uma startup desse projeto. Eles vão lançar um computador pequeno que o poder computacional, mais ou menos o tamanho de um frigobar, ele é maior do que tudo que tem hoje em volta do planeta, de processamento. E como você está no zero absoluto, você não tem problema de dissipação de calor, e você tem energia solar, que é abundante do sol. Então você resolve logo os dois problemas que você tem hoje com a criação dos data centers aqui na Terra. Aí você fala de inovação. Já existem projetos de você criar o data center embaixo de cidades que são muito frias, geladas. A dissipação de calor vai ser utilizada para aquecer essas residências, né? Então, o ser humano ainda tem uma capacidade criativa muito grande e eu acho que isso vai demorar um pouquinho para ser substituído pela IA. A IA acelera muito. Se eu te der um livro agora para você ler, o tempo que você vai ler uma página, ele já leu 1000 livros. Algo do tipo assim. É absurdo, né? Então, ela consegue ter um poder de processamento de resultados exponencial que o ser humano não consegue acompanhar. O ser humano não consegue hoje identificar se uma mama está com possibilidade de ter câncer de mama ou não, enquanto que uma análise com inteligência artificial, sim. Mas você sabe por quê? Não é que o técnico radiologista ou radiologista não tenha competência para aquilo. É porque a gente tem uma limitação natural da nossa visão. A nossa acurácia visual tem um limite para a gente enxergar o que está ali naquela imagem. A máquina não, a IA não. A IA está transformando tudo em matrizes numéricas, em vetores. E a partir dali ela consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Então potencializa muito em várias áreas, a ciência, a astronomia mesmo, agora com o James Webb, muito é inteligência artificial, visão computacional. Muito bem, eu falei para vocês que esse episódio ia ser incrível. Tem mais conversa, mas a gente, em benefício do tempo, sim, a gente vai ter mais um bate-papo sobre essa pauta. Legal, e eu vou trazer convidados para daí eu ficar de mediadora apenas. Legal. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, André? Vamos. Então vamos lá. Inteligência artificial é sobre? Imitação do cérebro humano. Um erro clássico de quem tenta implementar IA nos dias de hoje. Falta de planejamento e processos. Liderança na cabine do comando ou na empresa? O que você prefere? Não dá para dividir. O coração ele é dividido nos dois. Tá bom, a gente aceita essa resposta. Tá bom. Uma habilidade humana que a IA nunca vai substituir. Criatividade. A Enflo CDL em uma palavra para você. Inovação. O maior bug na educação tradicional hoje.
falta de políticas públicas para alinhar a forma correta de educar o nosso brasileiro, as nossas crianças. Um livro que você costuma sugerir, que é o seu plano de voo, aquele livro que você gosta ou que você esteja lendo nesse momento. Por incrível que pareça, eu recebi recentemente... Você tem um livro aí? Tem. Esse livro aqui, ele não foi lançado, ele foi lançada a nova edição desse livro, tá? Inteligência Artificial e Chat GPT. Por incrível que pareça, você olha o livro assim, mas vai falar de Chat GPT. Não, aqui tem a base de todos os princípios da inteligência artificial, desde os primórdios, passando por machine learning, por deep learning, por rede neural, explicando como realmente o GPT funciona, como funciona o Generative Pre-Training Transformers, e o Transformers, as redes Transformers, foi o que conseguiu transformar a inteligência artificial no que é hoje, que é você ter uma inteligência artificial que consegue olhar o contexto de uma frase e não fazer a tradução de palavra por palavra. Então, para mim, que sou menos de um... Pode pegar. Esse eu posso ler. Sensacional. Muito bom. Fica a dica, tá? E parece um Transforme mesmo, né? Me diz uma coisa, pra gente concluir. Quem é o André fora da inteligência artificial e fora da cabine de comando? Bom, pai, uma filha de 15 anos, marido, que sempre fez, assim como a aviação e a tecnologia, sempre fiz esporte a minha vida inteira, né? Então, pratico jiu-jitsu há mais de 15 anos, tem que fazer musculação, tem que ficar inteiro, porque a idade vem chegando e daqui a pouco começa a cobrar, né? Então, a saúde sempre em primeiro lugar. Gosto muito dos meus amigos, gosto muito de viajar. Sou uma pessoa comum como qualquer outra pessoa, né? Envolvido não só agora, aproveitando já que você falou, deixa eu fazer o meu merchan aqui. Acho que Santa Catarina é um berço de tecnologia. A gente tá para lançar uma plataforma que eu digo que vai poder democratizar o uso da inteligência artificial com alta tecnologia, que é a Pulse Mind. A gente tá com uma startup que está para ser acelerada agora, para receber um investimento. Já estamos sendo acelerados pela NVIDIA e pela Microsoft for Startups, onde você tem um hub de mais de 60 inteligências artificiais no lugar só, no qual você pode desenvolver o seu projeto, você pode criar o seu agente de inteligência artificial e com QR Code, tá com ele funcionando no teu WhatsApp, sem saber programar nada, ter seus bancos de prompts, de criar imagem, criar vídeo, criar áudio, criar posts na sua rede social de forma automática. Então, é uma baita de uma ferramenta que a gente ainda não lançou, tá para ser lançada, que eu acho que vai ajudar muita gente aí no mercado, assim, é o nosso propósito com essa ferramenta. Excelente, tem que divulgar, porque muitas pessoas vão se beneficiar. Com certeza, hoje a gente tem 2.000 usuários, desses 2.000 usuários, 10% já se tornou pagante, porque ela foi lançada, e esses 2.000 usuários são todos meus ex-alunos. Ah, que legal, olha só. E muitos outros alunos que virão serão usuários dessa plataforma. São nossos beta testers, porque a gente tem a conta gratuita que a gente Sim, para eles poderem navegar e reportar, né? Com certeza, Muito bom, muito bom. André, tuas considerações finais e as tuas redes sociais, para quem desejar te acompanhar aí nessa jornada. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A Enflo, para mim, eu tenho um carinho muito especial, não só nas turmas que a gente forma aqui, mas também com os treinamentos em company. Eu não sei se você sabe, ano passado eu rodei o estado em usinas hidrelétricas, né? Dando treinamento em company para letramento de inteligência artificial para o time de usina hidrelétrica, né? Graças a vocês pela parceria que a gente tem. E eu tenho pretensão que você viaje ainda mais legal, esse ano. Legal. A gente está com projetos ousados esse ano também, na área de IA, não só esse, na verdade são 6 projetos que a gente está desenvolvendo. E isso é muito gratificante para mim, né? Eu penso muito em propósito, né? A gente sempre está resolvendo alguma coisa e ajudando alguém. A gente tem um projeto também, junto com o Dr. João Pablo Bueira, que nós somos, a gente dá os letramentos de inteligência artificial juntos, pela Innovation Center, que a gente vai, eu acho que vai ser mês que vem, a gente está fazendo a nossa parte social junto com o padre Wilson Gro, no qual a gente vai dar o letramento para pessoas que não têm a possibilidade... Capacidade financeira para se inscrever num curso. De fazer o curso de letramento de inteligência artificial. Importante. Eu acho que faz parte do nosso dia a dia também. O nosso propósito é também levar a inteligência artificial a quem não tem condições de chegar até ela, né?
Eu acho que isso é Muito importante. bom. E Legal. distribuir essa prosperidade do conhecimento, né? Com certeza. E sobre as minhas redes sociais, o Instagram, andrecardia.ia. Então fica fácil de Tá achar. fácil. E no LinkedIn, André Cardia, coloca André Cardia que acha fácil. Muito bem, encerramos agora mais um episódio com o André Cardia. Foi um prazer estar com você. Prazer Obrigada por embarcar com a gente nessa trilha do saber. Em nome da Enflo CDL São José, eu agradeço a tua presença e agradeço também a tua entrega junto aos nossos alunos aqui na plataforma. Obrigado. A você, eu agradeço a sua audiência, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar e nos seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui. Até o próximo episódio.